Olá, estamos aqui hoje na turma do terceiro semestre da Faculdade Pascoal Dantas, Unidade Pires do Rio, São Miguel Paulista, e hoje nós tivemos uma proposta de uma atividade para ser desenvolvida com os nossos estudantes. A proposta hoje foi trazer aqui a resolução do Conselho Nacional de Educação número 1, de 27 de outubro de 2020, que vem falando das competências profissionais indicadas na Base Nacional Comum Curricular, como formação continuada e formação inicial docente. Então nós trouxemos aqui 3 exemplos para a prática: conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. Agora eu vou passar a palavra para os estudantes da atividade que elas desenvolveram com a imagem do Tangram. Obrigado. Boa noite, eu sou a Giovana. Essa atividade foi pensada para a primeira e segunda série, entre os 7 e 9 anos. Eu fiz o gato, o navio, a casa e o chinês andando. E as competências que eu escolhi foram pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, empatia e cooperação. Boa noite, meu nome é Fernanda, a Cristiane e aí nós desenvolvemos uma atividade do Tangram, a qual formamos 4 imagens: o menino, o boi, o coelho e o camelo. O repertório que a gente deixou para comentar foi do coelho e do boi, que valoriza fluir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais mundiais e também participa de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Dentre delas, comentamos do boi e do coelho, que são formas da BNC. Podemos trabalhar no EMEI fundamental essa prática, desenvolvendo o motor, o lúdico e o raciocínio lógico. Peraí. Boa noite, nós somos integrados pela Letícia, pela Sueli. Hoje nós fizemos um gato, navio, verbo, uma casa. Essa competência é para trazer conhecimento, pensamento científico, crítico, criatividade, no repertório cultural, empatia e cooperação. Aqui está o meu. Olá, boa noite, eu sou Maria Antônia, aqui está minha colega Diana. Estamos falando sobre o ensino fundamental 1 para crianças de 6 anos. Nós montamos a figura de um homem e a competência que nós abordamos é o pensamento científico, crítico e criativo, exercitar a curiosidade intelectual, recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar, testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Assim é a nossa mensagem de hoje. Obrigada. Boa noite, meu nome é Edilka Gisele. Nós fizemos o trabalho que desenvolvemos o currículo para o ensino fundamental 1, crianças de 7 anos. Nós montamos o Tangram, fizemos esse desenho aqui a Gisele fez um desenho de um robô. E também tem o desenho de um gato. Nessa competência, o objetivo foi trazer o conhecimento pela competência da BNCC, que é valorizar e utilizar os conhecimentos, da criança, historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E também uma outra competência, que é o pensamento científico, crítico e criativo, que vai desenvolver essa criatividade e essa artisticidade nas crianças. Oi pessoal, boa noite, eu sou a Daiane.
essa é minha colega Gláucia e nós vamos falar um pouquinho sobre a história do Tangram. Diz a lenda que um sábio chinês deveria levar ao imperador uma placa de jade, mas no meio do caminho o sábio tropeçou e deixou cair a placa, que se partiu em 7 pedaços geométricos perfeitos. Eis que o sábio tentou remendar, e cada tentativa surgia novas figuras. Depois de muito tentar, ele finalmente conseguiu formar novamente um quadrado e levou ao imperador. Os 7 pedaços representariam as 7 virtudes chinesas, onde uma delas, com certeza, seria a paciência. O sábio mostrou aos seus amigos as figuras que haviam conseguido montar, e cada um construiu o seu Tangram. A atividade pedia para que nós fizéssemos 4 imagens, então nós resolvemos fazer as imagens baseadas na contação de história. Esse seria o sábio chinês. Essa imagem seria a placa que o sábio chinês estava levando para o imperador. Mas no caminho ela se despedaçou e formou as seguintes formas geométricas. Aqui representa a placa de jade que o sábio chinês deixou cair no chão e se repartiu em 7 formas geométricas. Aqui são os 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. O sábio chinês chegou à conclusão de que cada uma das partes que foi quebrada, das 7 partes, representava uma virtude. E aí entre elas são a castidade, a caridade, a temperança, a diligência, a paciência, a bondade e a humildade. E aqui nós fizemos um coração, porque eu acho que o coração, o amor, representa todas elas. As competências da BNCC que nós encontramos nessa atividade foram A do conhecimento, que valoriza e utiliza os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Então, nós contamos a história, nós trouxemos a origem, de onde surgiu. A segunda seria a comunicação, porque a gente fez a utilização das figuras geométricas, que seria uma linguagem verbal. E pensamento científico, crítico e criativo, porque logo após é interessante a gente dar as imagens para eles, para ver o que eles conseguem montar, usar a imaginação. E com isso, a 4ª competência seria empatia e cooperação, porque colocando essas atividades em prática para os alunos, eles iriam ter empatia, diálogo e a resolução dos conflitos.